Então, o que acontece? A gente, quando tem um jogador como o Neymar, você tem que fazer ele participar do jogo, porque ele vai fazer a diferença como ele fez. Se ele jogar lá enfiado de centroavante e você puser ele para correr, não é o jogo, ele é o pensador, a cabeça. Eu vou falar uma coisa que muita gente não quer admitir sobre o Neymar. O Santos ainda depende totalmente dele. E o próprio Cuca deixou isso bem claro depois do jogo. Porque assim, não adianta forçar o Neymar como atacante lá na frente. Isso não funciona. O Cuca falou com todas as letras. O Neymar é o cérebro do time. Confere aí o que o Cuca falou. Então, o que acontece? A gente, quando tem um jogador como o Neymar, você tem que fazer ele participar do jogo, porque ele vai fazer a diferença como ele fez. Se ele jogar lá enfiado de centroavante e você puser ele para correr, não é o jogo, ele é o pensador, a cabeça pensante do time. Então ele tem que vir jogar na meia. Lógico, tem os dois volantes que eles marcam e jogam. E numa bola dessas, o Neymar pôs o Tassiano na condição de fazer o gol. Na outra, ele achou o lançamento na esquerda, nós também fizemos o segundo gol. Então, ele joga onde eu imagino que seja o melhor para ele, que é na armação de jogadas, né? E ele foi fundamental para nós nessa vitória de hoje. Cuca, tudo bem? Guilherme Agrela aqui da Rádio Bandeirantes. Você falou sobre a jogada que resultou na suspensão do Neymar no jogo contra o Flamengo. Você acha que o temperamento do Neymar é infantil e prejudicial ao Santos? Não. Eu acho que se você olhar o lance, ele leva uma cutucada por trás de um, levou do outro, ele veio em cima, veio um jogador do Remo, fez o escoro. No calor do jogo, eu acho que podia ter contemporizado tranquilamente, mas o juiz resolveu agir de outra forma, deu cartão, mas é um jogador que está no calor do jogo, é sanguíneo, mas poderia não ter levado esse cartão, no meu entender. Está bastante ressentido ali dentro, um jogo muito importante que seria para ele com o Flamengo, mas não deixa de ser importante para nós mesmo que ele não vá. Não tem como, né? A gente está ainda em fase de construção de trabalho, né? Falaria isso em cima da derrota também, se ela tivesse acontecido, ou do empate, falo em cima da vitória. Nós podemos jogar mais, nós vamos jogar mais, mas o trabalho vai vir. Agora a gente tem até a parada para a Copa aí mais 12, 13, 14, 15 jogos, se eu não me engano. É muita coisa, é jogo cada 3, alguma coisa, e viagens que também são muito desgastantes, como para o exterior também. Então a gente vai variar bastante, vai girar bastante o time para que a gente possa correr menos risco de lesão. Já perdemos ali ontem o Gabriel Menino e todo jogador faz muita falta para nós. O time estava sem a confiança ideal para jogar futebol, né? A bola estava queimando. E é um perigo, é um risco, porque o adversário, se ele numa estocada faz um gol, é muito difícil você ter força para virar ainda no primeiro tempo, né? E eu já estava até pensando nas trocas que eu ia fazer no intervalo se não tivéssemos nós feito o primeiro gol. Lógico que quando você faz o primeiro gol, você tenta passar a confiança no meio tempo para repetir os jogadores e dar sequência. Nas trocas que nós fizemos, o time, eu acho que encaixou bem, à medida que a gente sentiu que podia ter uma velocidade mais forte pelo lado, pusemos o Moisés, ele fez o gol, o Rony pelo outro lado, tiramos o centroavante, jogamos com bom tempo e o Neymar. Então as ideias foram boas e o time jogou mais seguro no segundo tempo, né? O Remo teve uma chance que foi perigosa, mas no geral a gente controlou bem. Cuca aqui, boa noite, Guilherme Barga, Baixada Esporte. O Santos mais uma vez... Então eu trabalho com quem eu tenho aqui e a base aqui sempre foi muito reveladora e eu vou continuar trabalhando assim aqui. Então temos observado muito o pessoal da base para daqui a pouco, quando precisar jogadores, também ir ali buscar. E até o meio do ano a gente vai trabalhar com esse pessoal e vamos ver para a sequência, né, o que de melhor a gente pode fazer. Mas eu estou contente aí com a entrega, com o profissionalismo que o pessoal tem tido aí ao longo desses dias.
Cuca, tudo bem? Queria ir um pouquinho mais adiante, na estreia do Santos na Sul-Americana na semana que vem no Equador. Com a ausência do Neymar contra o Flamengo, o torcedor do Santos pode ter expectativa de, quem sabe, contar com o Neymar nessa estreia na Sul-Americana? Então, hoje vai ser conversado amanhã. Você viu que ele levou um tostão no começo do jogo, agora estava lá dentro fazendo tratamento. A gente tem que ver amanhã como o jogador está, para daí decidir o que fazer. Depois, na sequência, nós temos aqui o Galo, nós temos o Curitiba, nós temos a volta do jogo da Sul-Americana, tem 4 jogos seguidos aqui também no período de 3 em 3 dias, então a gente vai tratar com bastante cautela essa condição dele. Aqui, Cuca, boa noite, Lucas Barros do Diário do Peixe. No primeiro tempo, o Santos ficou bastante com a bola, inclusive até a segunda bola, quando a bola ia na área, voltava para o Santos, que era uma dificuldade que o Santos tinha antigamente, que a bola sempre ia para o adversário, mas quando o Santos ficava tocando para um lado, para o outro, acabou até irritando um pouco a torcida, porque o Santos não conseguia quebrar a linha. Você acha que essa falta de quebrar a linha era outro cara no meio de campo? Como fazer para o Santos até consertar isso? Você tem que criar, né? E para criar, você tem que ter os números de jogadores ideal ali no meio. A gente tinha o Gustavinho, o Oliva, o Neymar, a entrada do Barreal, são 4 jogadores. Mas a gente estava sem profundidade. Então, se tinha bola naquele setor, mas não tinha profundidade. E se você não tiver isso, você não vai oferecer perigo para o adversário, como a gente não estava oferecendo. Quando tem uma jogada que o Neymar cria e que tem a profundidade do Tassiano fazendo um facão, uma diagonal, ela é posta, ele faz o gol. Então é aquele jogo sem bola que a gente trabalha também, né? Que tem que ter, atacar os espaços. Quando atacou, o Neymar, com a inteligência dele, deixou o Tassiano na condição de fazer o gol, e dali para frente o jogo foi outro. Fim da entrevista coletiva. E prova disso, em 2 lances, ele deixou os companheiros na cara do gol. Simples assim. Só que aí vem o problema. De novo, no calor do jogo, discussão, confusão, cartão amarelo. E não foi qualquer cartão. Foi o terceiro. Ou seja, tá fora justamente contra o Flamengo, no Maracanã. O jogo que todo mundo queria ver ele jogar. E o próprio Cuca falou, dava pra evitar. Então fica esse desabafo aqui. O Neymar decide? Decide. É o melhor do time? É. Mas até quando essas atitudes vão continuar prejudicando? Porque não adianta ser o cérebro do time e não estar em campo nos jogos mais importantes. Agora eu quero saber de você. O problema é o Neymar? Ou o time que depende demais dele?